Muito bem, meus caros, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje e vamos aqui lembrar que nós sempre estamos aqui celebrando saúde, que é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Saúde. Sem saúde nada vai fazer sentido. Para quem sintonizou agora essas ondas milagrosas da Vibe Mundial, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica. Hoje atendi um paciente, né, lá do ABC, Santo André, entende? Ele disse para mim, eu vim aqui ter com você porque estou com uma dor ciática importante. Quem me indicou você disse, não estranhe, porque eu estou indicando um médico que fala até em cura espiritual. Então, eu me vejo na obrigação de sempre aqui na Vibe Mundial falar por que as minhas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual. Na verdade é o seguinte, eu sou um médico, então sou formado pela ciência médica, né? Mas a ciência médica, ela não é infalível, né? Embora a ciência médica é maravilhosa, nesse momento que estou falando com você, milhares de vidas estão sendo salvas pela ciência médica, nos pronto-socorros, nos hospitais, nas UTIs, entende? Pela medicina das emergências. E centenas de milhares de vidas foram salvas nas campanhas de vacinação, pela medicina preventiva, né? Então, a medicina é maravilhosa, mas ela não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, vejo você, como médico, o meu raciocínio é um raciocínio científico, né? Óbvio, eu raciocínio pela ciência médica, mas eu não posso ignorar que tem outros raciocínios, entende? Então, né, não existe só cura médica ou tratamento médico, né? Existe um poder incrível, chamado poder mental. Eu não posso ignorar esse poder, entende? Existe um poder chamado poder religioso. Eu não posso ignorar que esse poder não existe. Não, esse poder existe. A fé religiosa é científico, que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Então não posso negar isso. Existe um raciocínio quântico, cura quântica, entende? É uma cura que se aproxima muito da cura espiritual, entende? Depois tem a cura espiritual, que é a cura através do raciocínio espiritual. Entende? O raciocínio espiritual, meus caros, ele é frontalmente contrário ao raciocínio científico. Entende? Mas eu não posso ignorar um raciocínio que se chama raciocínio espiritual. Entende? Existe um raciocínio chamado espiritual. Entende? E é muito difícil na nossa cabeça, cientificamente preparado para a vida, né, nós entendermos o raciocínio espiritual. É muito difícil. Os nossos pais nos encaminharam para um raciocínio científico. Nos puseram em escolas que nos encaminharam para o raciocínio científico. Entende? Então, a nossa crença é firmemente determinada para o raciocínio científico. Entendeu? Mas não esqueçam, todo raciocínio científico é materialista. Todo raciocínio científico é materialista. Toda a ciência é materialista. Entendeu?
A ciência trabalha no princípio das provas, da comprovação científica. Ou seja, traduzindo, é o ver para crer. Entenderam? É o ver para crer. A ciência usa o raciocínio de Santo Tomé. Ou seja, só acredito naquilo que os meus olhos enxergam, que meus olhos veem. É uma pena se você tem esse raciocínio. Porque o que os teus olhos não veem é gigantesco perto daquilo que os teus olhos veem. Entenderam? Então, meus caros, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Eu sempre falo aqui, repito. Entende? No raciocínio espiritual, quem dá, fica com mais. Como é que você vai entender uma coisa dessa? No raciocínio científico, se você tem R$1.000 e dá 200, você fica com menos. Não. No raciocínio espiritual não é assim. No raciocínio espiritual, quem dá fica com mais. No raciocínio espiritual, meus caros, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Tudo é infinito. Incrível, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Estão sentados? Estão dentro de casa ou fora de casa? Se estiverem fora de casa, olhe para o céu. Olhando para o céu, é dia ou noite? Pois bem, o céu não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Por quê? Porque ele é espiritual. O céu é um grande exemplo do espiritual. Entende? E no espiritual, meus caros, não tem distância. Olha só. Não tem distância. Tudo é aqui. Não tem lá longe nem aqui perto. Não. No raciocínio espiritual, tudo é aqui. Entende? E no raciocínio espiritual, mais ainda, queridos. No raciocínio espiritual, não tem tempo. Não tem tempo? Não. No raciocínio espiritual não tem tempo. Tudo é agora. Tudo é presente. Entendam vocês o que eu vou dizer, meus caros. Depressão é viver as coisas ruins do passado. É você valorizar todas as tragédias que aconteceram na sua vida no passado. Isso é raciocínio material. Porque no raciocínio espiritual não tem passado. Tudo é agora. E no raciocínio material, você pode ter ansiedade. O que é ansiedade? É viver o futuro. Daqui um mês eu tenho umas contas para pagar pesadas. Como é que eu vou fazer com isso? Isso é raciocínio material, científico. Entenderam? Raciocínio espiritual não tem ontem. E nem amanhã, só tem hoje. Só tem o presente, o agora. Vejam vocês. Por isso se chama presente. É um presente que vocês têm. É viver o momento de agora, o momento atual. Ele é mágico. É esse momento, meus caros, que tem que ser vivido. Não as recordações ruins do passado. Entende? E nem a ansiedade do que te espera no futuro. Entenderam? Então, depressão e ansiedade tem muito a ver com o tempo. O tempo é um conceito. É um conceito o tempo. Entende? Vejam você, eu vou provar a vocês que o tempo é um conceito. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, existia no Brasil um tal de horário de verão. Né? Então, as emissoras, televisão, todo mundo avisava. Amanhã começa o horário de verão. Adiante seus relógios em 1 hora. Quando for meia-noite, ponha 1h da manhã. E todo mundo adiantava. Então, é uma convenção, é um conceito. Depois, amanhã termina o horário de verão. Atrasem seus relógios. À meia-noite, coloquem 11h da noite. Entende? É um conceito ou não? Segundo Albert Einstein, existe o tempo negativo. Entende? O tempo negativo. Então, no reino espiritual, no raciocínio espiritual,
Não tem tempo, tudo é agora. Se não tem tempo no raciocínio espiritual, não tem idade. 10 anos é igual a 20, é igual a 5 anos, é igual a 80 anos, é a mesma coisa. Entenderam? Esse é o raciocínio espiritual. Agora, é muito difícil, né, nós entendermos isso. Nós estamos acostumados com o tempo linear, sempre aumentando. Sempre aumentando. Não, no raciocínio espiritual não tem tempo, não tem idade, não tem envelhecimento, não tem incapacidade. No espiritual não tem morte, a vida é eterna. E a vida não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Por quê? Porque ela é espiritual. Então, esse é o raciocínio espiritual. Entenderam? Não estou aqui para doutrinar ninguém e fazer vocês abandonarem o raciocínio científico. Não. A nossa crença é em cima do científico. Eu sou médico, eu raciocino cientificamente em cima do meu paciente. Entende? Eu não vou atender um paciente e falar, não vou atender você pelo raciocínio espiritual. Não, nada disso. Não, eu vou ouvir o que ele tem que me dizer, o que ele já fez, o que ele não fez. Entende? E o raciocínio espiritual, meus caros, desperta na gente um sexto sentido, chamado intuição. Entende? Você tem intuição, eu tenho intuição. O que é a intuição? A intuição é o sexto sentido. Entende? É o abre-sésamo. Na intuição moram todas as respostas. Entendeu? Eu uso a intuição para fazer diagnósticos. Por quê? Porque às vezes o diagnóstico é muito difícil. Entende? Eu aciono a minha intuição para descobrir que doença é essa, que ninguém sabe o nome. Entenderam? Então, meus caros, veja, isso que cura espiritual, esse negócio, não tem nada de fosfórico, não tem nada do outro mundo, não. O Criador dotou você de incríveis capacidades, entende? Mas nós não usamos. Nós usamos 2% de todas as nossas capacidades, meus caros. Então vejam vocês. Você não é um super-homem. Você, minha querida ouvinte, você não é uma super-mulher. Porque quando se fala super-homem ou super-mulher, você imagina um super-físico. Entende? Não. Teu físico é muito manso, é muito frágil. Não abuse do teu físico. Entende? É muito frágil. Agora você não é só corpo físico. Você é corpo físico, você é mente, pensamento, mente, consciência, alma e espírito. O pensamento é cerebral. Ele morre com o indivíduo. Quando o indivíduo morre, o pensamento morre junto. Mas, vejam bem, a mente, a consciência, a alma e o espírito não morrem nunca. Nunca. É por isso que tem pessoas que têm o dom da mediunidade. Meus caros, mediunidade não é nada do outro mundo. Qualquer um pode ser médium. Entende? A mediunidade é uma capacidade humana dada pelo Criador. Entende? O médium é capaz de se comunicar com mentes de pessoas que já morreram. Entenderam? Que já morreram. Entende? Então, essa capacidade mediúnica, entende? Pertence ao sexto sentido. Cientificamente, nós temos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas nós não temos só 5, não. Nós temos 8 sentidos. Nós temos o sexto, o sétimo e o oitavo. No sexto sentido, mora a intuição, a premonição, o pressentimento. Entende? É o sentido paranormal. Entende? O sentido da inspiração. Entende? É a intuição, é o que vem de dentro de você. Entenderam? Isso é intuição. O sétimo sentido mora a mediunidade,
A telepatia. Entende? Tem um livro sobre mentalismo. O que é um mentalismo? É o desenvolvimento das capacidades mentais do ser humano. Entenderam? O mentalista é capaz de ler mentes. Entende? Ele adivinha o que você está pensando. O que está passando na tua mente. É telepatia. Entende? Embora, veja vocês, isso é motivo muito de fraude. Né? De fraude. Entende? Mas a telepatia é uma propriedade humana. Agora, você imagina um atleta. Ele não precisa treinar, ele não precisa se determinar para bater um recorde, para participar de uma Olimpíada. E o que ele faz? Todo dia ele treina, não treina? Treina. Então, meus caros, todas as capacidades humanas podem ser desenvolvidas com treinamento, com persistência, com determinação. Entenderam? Então, mediunidade, telepatia, clarividência, audividência, são propriedades humanas. Entende? Você sabia que você tem uma aura? Sabe o que é uma aura? É o teu invólucro energético. Entende? O teu invólucro energético. O pai da física se chamava Isaac Newton. Foi o cientista que desenvolveu uma ciência chamada física. Newton dizia assim: matéria é uma coisa, energia é outra. E eu mesmo aprendi na minha física, no ensino secundário, que matéria é uma coisa, energia é outra. Não. Depois veio um outro cientista chamado Albert Einstein, e ele diz: não, meus caros, Newton estava enganado. Matéria não é uma coisa, energia é outra, não. É a mesma coisa. Matéria é um estado da energia concentrado. Energia é um estado da matéria em expansão. E Einstein criou aquela famosa fórmula incrível. No momento de inspiração, por intuição, ele criou aquela fórmula incrível chamada que energia é igual a massa vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. E é igual a mc quadrado. Entenderam? Essa é a fórmula de Einstein da igualdade matemática, de que matéria é igual a energia. Então, você, meu caro, você não é só o físico que você olha no espelho, não. Você é matéria e energia. E uma das energias tuas se chama aura. A aura é um halo de energia que envolve o teu corpo. Às vezes tem 10, 15 metros de distância do teu corpo e ela está cintilando. Existem pessoas com capacidade chamada clarividência que enxergam a aura das pessoas. Entende? E tem mais. Quando você está doente, a tua aura se modifica. Entende? Tem pessoas com clarividência que enxergam os outros e dizem: você tem uma doença no fígado. Porque naquela região do fígado a aura está modificada para pior. Entenderam? Tudo isso, meus caros, é normal. Não estou falando nada de coisa da estratosfera, do outro mundo. Não estou pregando nenhuma nova religião, nenhuma nova crença, não. Entende? Então, cura pela medicina espiritual é cura pelo raciocínio espiritual. Entende? Essa cura espiritual me dá direção de diagnóstico, me dá inspiração de tratamentos. Entende? Você não pode negar. E outra coisa, você não é super-homem nem super-mulher pelo seu físico, mas você é super-homem e super-mulher pela sua mente. Vocês não podem imaginar o poder mental do qual vocês são donos. Entende? O corpo é muito folgado. Ele é um mero obedecedor de ordens. Tudo nasce a partir do seu pensamento, da sua mente. Ela que manda na tua vida.
Ela que determina o seu destino. Entende? Assim como você pensa, assim você é. Entendeu? Você pode se chamar uma supermente, mas não um super-homem fisicamente falando. Porque teu físico é frágil, é manso, é frágil. Ele é mero obedecedor das ordens que chegam da tua mente. Por isso existe doença mental, entende? Doenças psicossomáticas, doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Entenderam? E existe o poder religioso. Como não? É científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entenderam? Isso é provado cientificamente. Entende? Então, assim, o universo do desconhecimento, meus caros, é gigantesco. Então, o universo que vocês não enxergam é gigantesco perto do universo que vocês enxergam. Entende? Então, você pode negar o que você não enxerga, né? Eu tenho muitos pacientes que dizem, eu pergunto, qual a sua crença? Ele diz, eu sou ateu. Eu digo, não é assim que se diz. Se diz, eu sou ateu graças a Deus. Entende? É graças a Deus que você pode dizer que é ateu. Entende? Mas isso é outra história. Entendeu? Estou vendo que o tempo da segunda metade da jornada de hoje está terminando. Pena, porque tem muita coisa para a gente falar mais. Mas prometo falar nas próximas jornadas. Entende? Muito bem, mas se quiserem conhecer meu trabalho como médico na área de ciência médica, né? Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam aos transtornos dos músculos esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que dão dores e incapacidade física. Entende? Muitas dores e incapacidade física progressiva. Cada dia mais dores, cada dia mais dificuldade para ficar em pé, dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, dificuldade para subir uma escada, dificuldade para atravessar uma rua. Entende? É disso que nós cuidamos. Tentando tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora, com mais dores e mais incapacidade física, e colocá-lo numa jornada muito mais agradável, de menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Telefones de minhas clínicas, 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celular comum de minhas clínicas, 119-7082-8015. Emergências, nós somos uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Nossa agenda tem espaço para emergências. Telefone para emergências, 119-3014-8888. Obrigado por toda a atenção que dedicaram à jornada de hoje. Eu vou terminar repetindo o chavão de sempre, tá? Sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, me aguardem, daqui a pouco eu volto. Até já. Saúde. Tendo muita saúde, sendo muito feliz, você vai ter um raciocínio muito bom para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.